Mas, simultaneamente, né, nós estamos falando desses trabalhos, né, do Magum é final, né, dos anos 30, início dos anos 40, né, e aí a gente tem, né, todo o estudo que vai acontecer simultaneamente, né, final dos anos, né, 40, início dos anos 50, que é exatamente a descoberta do sono REM. Aqui nesta foto, é uma foto clássica, né, é uma foto em que tem, né, os 4 pesquisadores que mais, né, estudaram, né, e contribuíram para o entendimento, né, da neurobiologia moderna do sono. Esta fotografia ela foi feita aqui durante uma reunião da Associação dos Profissionais das Sociedades de Medicina do Sono, em 1995. Aí, nessa época, aqui o Nathaniel Kladman, ele completou, né, 100 anos, então logo em seguida teve a reunião, e o Jeremy Sigman, que era um neurobiólogo, né, da Universidade da Califórnia, que estudava sono, ele então organizou este momento em homenagem ao Nathaniel Kladman, que tinha feito 100 anos. Aqui está o Acerinsky, né, o Eugênio Acerinsky, que foi aluno do Kladman, né, o William Dement, que foi o aluno do Kladman, né, e o Michel Jouvet. Todos eles faleceram, né, já o Nathaniel Kladman, né, faleceu com 104 anos, o Acerinsky logo depois, o Acerinsky morreu cedo, o William Dement morreu o ano passado, né, e o Michel Jouvet morreu em 1917. Então, esses pesquisadores, eles foram importantes, né. O Acerinsky descobriu, né, o sono REM, né, o William Dement, ele, né, fez muita contribuição, inclusive na medicina do sono, ele era médico. O Michel Jouvet, né, que era um francês, ele fez a demonstração, enquanto esses grupos eles demonstravam, né, o que acontecia, né, com o sono humano, o Michel Jouvet mostrava, né, que acontecia em sono, a mesma coisa em sono em animais, né, e o Michel Jouvet estudou também muito a questão da neuroquímica, ou seja, os neurotransmissores envolvidos na regulação do sono. Então, Acerinsky, ele estava, né, preocupado, né, queria estudar 2 coisas, né. Enquanto a gente está acordado, a gente tem mais ou menos como se fosse o que a gente está vendo aqui, né, que é o movimento dos olhos, né, nessa imagem a gente está vendo, né, o piscar, e o olho está indo para um lado e para o outro. Isso é quando nós estamos em atenção. Mas quando nós dormimos, esse movimento dos olhos desaparece. Então, o que o Acerinsky queria, né, fazer era estudar. Então, já existia na época, já desde lá dos anos 20, né, uma discussão que existia, né, a vigília, você movimentava os olhos por causa da nossa atenção. Então, o sono era uma situação em que a gente não tem atenção. Então, sem atenção, a gente não move os olhos. Então, o que a gente fala que eu tenho, né, um sono sem movimento dos olhos, né? Era isso que se dizia na época. Então, o que o Acerinsky fez foi desenvolver, né, um mecanismo, né, um sistema, para medir o movimento dos olhos, a atividade elétrica ocular, né, ou seja, o eletrooculograma. Então, aqui eu tenho o meu eletrodo de referência, eu tenho um eletrodo aqui, o outro eletrodo aqui. Como o olho, né, a parte anterior do olho, ela não tem células excitáveis, e na parte posterior do olho, que é a retina, eu tenho células excitáveis, eu tenho neurônios, né, diversos tipos de células excitáveis na parte posterior. Então, toda vez que o olho fizer um movimento, né, ele vai estar movimentando, né, um dipolo, porque aqui eu tenho, né, carga e aqui eu não tenho carga. Então, se eu faço um movimento, né, eu gero corrente elétrica. Se eu gero um campo eletromagnético, né, eu posso detectar, né, colocando 2 eletrodos. E era isso que o Acerinsky, né, queria fazer. É isso que ele fez, na verdade, né? Então, o que o Acerinsky fez, então, ele passou a medir a atividade elétrica cortical. Então, aqui em cima eu tenho, né, o eletrocardiograma, certo? Então, isso aqui é a atividade elétrica cortical, e aqui eu tenho a atividade elétrica ocular, certo? O eletrooculograma. Então, aqui, veja que a atividade elétrica cortical, baixa amplitude, alta frequência,
é um padrão desincronizado, o indivíduo acordado, certo? Está em vigília. E aqui, olha, se vocês agora fecharem os olhos, vocês vão perceber que vocês vão sentir um tremor ocular. Esse tremor ocular é porque a gente está voluntariamente promovendo o movimento ocular. Então, esse tremor ocular aqui, a gente está vendo, né, indivíduo que está em vigília, que eu estou, né, vendo isso. Aqui é a atividade, né, elétrica muscular, certo? Então, aqui é o eletromiograma, indivíduo acordado, tem muita atividade elétrica. Então, o que ele observou, né, o que o Arcelinsky já conseguiu observar, é que isso aqui é o início do sono, continua tendo aqui um padrão desincronizado, começa até aqui umas ondinhas um pouco de amplitude maior, mas veja que aquele tremor ocular, ele desaparece. Olha como é que estava o tremor aqui, e olha como é que estava. Então, aqui o indivíduo dormiu. Então, o que ele vê claramente é que, no caso, você sai, né, de uma fase de movimento ocular aqui, desse tremor, para uma fase sem tremor muscular, então aqui o indivíduo dorme, e logo em seguida, essas ondas, né, cerebrais aqui, né, que aqui é o eletroencefalograma, né, isso aqui é a atividade elétrica-encefálica, que é o EEG do indivíduo, está aqui, as ondas ficam de alta amplitude, então isso aqui o indivíduo está dormindo. Essas alterações aqui nos olhos é em decorrência da alta amplitude do movimento que está acontecendo no córtex, atividade cortical. Então, isso aqui é o indivíduo que está dormindo com ondas lentas. E o Arcelinsky estava exatamente fazendo o primeiro registro dele, de uma noite inteira, com o filho dele, né, de 8 anos de idade, o Edmund, né, que era, né, um filho dele, né? Então, o filho dele estava na outra sala, né, ele leva o filho para o laboratório, né, lá para o laboratório de fisiologia, na Universidade de Chicago, coloca o filho lá no ambiente, coloca os eletrodos no córtex, coloca os eletrodos para registrar a atividade do movimento ocular, né, e, né, atividade, né, muscular, e deixa a criança deitada no quarto, né, fecha a luz e vai, né, para outra sala, onde ele vai acompanhar, olhando no aparelho, o registro. Né? E é claro, ele precisa, como ele relata, tomando café para se manter acordado a noite inteira. Então, o que ele observa, né, quando o filho está acordado, era esse padrão, o movimento, né, esse tremor ocular, que já era de desesperar, e quando o filho começa a dormir, esse padrão desaparece, e depois as ondas ficam de mais amplitude. Então, isso é o sono. E aí, o que o Arcelinsky percebeu, né, é que, né, de uma hora para outra, né, o padrão de atividade elétrica do córtex ficou desincronizado e apareceu movimentos rápidos dos olhos. Não tinha tremor, mas tinha esses movimentos grandes dos olhos. E, então, isso, né, então aqui eu tenho um padrão desincronizado, semelhante à vigília, e esses movimentos rápidos. Então, e ele viu que demorava, né, ficava com esse padrão aqui por um bom tempo. Né, então, o Arcelinsky saiu da sala, né, onde ele estava, vendo esse registro, e foi até o quarto ver o filho. E chegou lá, ele percebeu que o filho estava com os olhos fechados e dormindo profundamente. Então, ele diz, mas como que o meu filho está dormindo, né, e tem esse padrão desincronizado e fica com esses movimentos bruscos dos olhos, movimentos muito rápidos, diferente do tremor. E aí o que ele percebeu é que isso aqui acontecia ao longo, né, de várias vezes. Então, ficava uma hora o sono de ondas lentas, uma hora o sono desincronizado, com o movimento ocular. E depois via que também, além do movimento ocular, que nós estamos vendo aqui, a atividade muscular ficava quase nula. Então, esse sono, essa fase do sono foi chamado sono REM pelo Arcelinsky, né, e pelo Kleitman, né, que é de rápido movimento. Essa foi uma descoberta, né, chave, né, que demonstrou que o sono ele não é um fenômeno passivo, ele não é simplesmente um padrão, né, um momento em que a atividade cortical fica, né, sincronizada com ondas lentas. Mas o Arcelinsky mostrou que também durante o sono o córtex desincroniza. E quando o córtex desincroniza, semelhante à vigília, você tem movimento dos olhos e tem atonia muscular. O Michel Jouvet, trabalhando em Lyon, na França, ele faz estudos demonstrando que
esses mesmos eventos, as mesmas fases do sono, uma fase de sono lento e uma fase de sono dessincronizado, né, ocorre também em gatos, né? Então, mostrando que estas fases do sono, ela não é específica do ser humano, mas ela ocorre, né, nos mamíferos como todos. Então, daí é que vem, né, então, essa definição de movimento rápido dos olhos, sono com movimento dos olhos, pelo Asserinsky, e o Michel Jouvet chamou de sono paradoxal. Por que que Michel Jouvet chama de sono paradoxal? Porque, na verdade, você é um paradoxo, você tem uma dessincronização cortical, mas, né, você tem, né, uma atonia muscular, o animal não tem capacidade, né, de se movimentar, embora o córtex tivesse, né, com padrão de atividade elétrica semelhante, né, à atividade elétrica da vigília. Então, isso foi uma grande, né, descoberta, e uma importância muito grande. Tá? Então, essa é, né, algo que mostrou. Isso é o trabalho, né, do Asserinsky, mais o Kleitman, que era o tutor dele, né? Então, o Asserinsky publica aqui na Science, era uma página e meia só, esse aqui é o título, né, a ocorrência, né, regular de períodos de mobilidade ocular, né, um fenômeno que vai acontecer durante, né, o sono. Então, esse aqui é o registro dos movimentos oculares, ele registrava separadamente, né, os movimentos horizontais, os movimentos verticais, né, do sono. Então, o Asserinsky publica esse trabalho, depois ele publica, né, esse é o trabalho com os dados do filho, inicialmente, depois ele publica com outros, né, sujeitos, né, adultos, tal, mostrando que o sono REM ele é uma fase do sono universal que ocorre, né, nos seres humanos. Depois, né, ele mostra, né, ele acorda os pacientes nessa fase do sono REM durante o sono de ondas lentas e consegue mostrar que quando você acorda as pessoas durante o sono REM e pergunta se eles estavam sonhando ou não, em torno de aproximadamente 90% dos pacientes relatam que estavam sonhando, né, e que quando você acorda, né, o paciente durante um sono de ondas lentas, somente em torno de 10% a 15% deles é que relatam que estavam sonhando, né, alguma coisa, ou seja, estava tendo atividade onírica. Como, né, um relato, né, histórico para vocês, né, na época, né, quando a gente estava começando aqui o Instituto Internacional de Neurociência, aqui em Natal, né, eu e o Siddhartha, nós montamos um laboratório de sono, né, era um prédio que existia aqui, né, na Candelária, na época, o laboratório, e veio, né, um jornalista, né, da Folha de São Paulo fazer uma reportagem sobre o Instituto, né, Internacional de Neurociência, e o jornalista, né, disse que não sonhava de jeito nenhum. E a gente explicando, né, que todo mundo sonha, o que a gente não tem às vezes, a gente não recorda o que sonhou, mas todo mundo sonha. E aí o jornalista fez, né, uma provocação para a gente, né, depois eu quero testar, eu quero que vocês me mostrem. Então, o jornalista passou a noite, ele veio dormir no laboratório, nós colocamos eletrodo e dissemos para ele que nós íamos acordar ele num episódio de sono REM. O episódio do sono REM, ele ocorre aproximadamente entre 4 a 5 episódios de sono REM durante uma noite, sendo o último episódio, né, já próximo da gente acordar, um episódio de maior e com maior probabilidade, então, de você acordar. Então, ele entrou em sono REM, né, nós deixamos ele ficar em sono REM pelo menos uns 10, 15 minutos, e acordamos, né, o jornalista, e aí pergunta, e aí, estava sonhando? E ele fez um relato de sonho bastante, né, brilhante, cheio, rico, né, de informações e tal. E depois disso ele disse, né, que realmente passou a acreditar que sonhava, e daí diante, todas as vezes que eu encontro ele sempre fala, né, que obrigado, John, porque agora, né, toda noite eu acordo e lembro do meu sonho, e gosto muito de sonhar. Tá, então eu tenho uma pergunta aqui que é muito interessante. Por que que quando, né, eu estou, né, acordado e fecho os olhos, tem esse tremor, né, que é esse tremor aqui que eu estou registrando, tá? Porque, na verdade, esse tremor ele é decorrente da nossa contração muscular. Então, quando eu fecho os olhos, eu estou contraindo voluntariamente o músculo.
para ficar com os olhos fechados, né? Porque se eu estou em vigília, é para os olhos, eles ficam, né, abertos, né, para ele ficar aberto. Então, para fechar, eu tenho que fechar de uma forma voluntária. Então, na hora que eu fecho, ele treme um pouquinho. Então, se você fechar os olhos com muita força, você vai sentir mais ainda o tremor. Você vai sentir que você está fazendo uma força. Essa força você registra eletricamente pelo tremor. Na hora que você dorme, né, essa contração voluntária do músculo dos olhos para manter os olhos fechados, ela desaparece. O olho fica fechado, independente, né, dele precisar contraído, porque, na verdade, o olho é aberto, a gente abre e fecha os olhos a partir de contrações musculares, regulando. Então, no caso do sono, né, eu fecho, né, e aí eu durmo. Eu posso, inclusive, dormir com o olho aberto, é mais difícil, resseca o olho, mas na hora que eu inicio o sono, essa contração, para manter o olho fechado, ela desaparece. E aí eu deixo de ter esse tremor. Então, o tremor que a gente vê, a gente registra, é quando eu fecho o olho por causa da contração, da força, né, de eu manter o olho, as pálpebras, né, coladas uma na outra. Ficou claro? Tá, então, né, então não é que o movimento dos olhos seja por causa dos sonhos, né? Na verdade, né, ou seja, a gente não sabe exatamente por que é que ocorre o movimento dos olhos. O que a gente tem uma noção, assim, primeiro, podemos dizer, nós, seres humanos, né, e boa parte dos primatas, inclusive, né, os próprios gatos, né, nós somos animais muito visuais. Então, durante a vigília, o que a gente mais usa, né, são o sistema visual. Então, se acredita que durante, né, o sono paradoxal, e aí quando eu estou sonhando, você tem, né, uma reverberação dos circuitos neurais envolvidos em busca, né, de movimento, né, em busca de áreas visuais. E aí você tem esses movimentos dos olhos. Por quê? Enquanto eu estou dormindo no sono REM, a musculatura ela está em atonia, mas o músculo dos movimentos dos olhos não entra em atonia. Só os músculos das pernas, os músculos, né, dos braços, os músculos antigravitários. Mas a musculatura dos olhos e a musculatura respiratória, ela não entra em atonia. Né? Isso é algo, né, importante, certo? Tá? Então, diga. Isso está relacionado que o movimento dos olhos não vai passar pelo tálamo, não é isso? Isso, esse movimento dos olhos, ele independe do tálamo, ele independe, por exemplo, da ativação do córtex occipital, né? Ele é provocado por ativação lá do tronco cerebral. No rato, você não tem movimento dos olhos, mas você vai ter o movimento das vibrícias, que são esse bigodinho do rato. O rato, esse rato branco, o rato de laboratório, né, ele é quase cego, ele não vê bem, ele se locomove, né, muito mais percebendo o espaço com aquelas vibrícias, com o bigodinho dele. Por isso que ele anda muito mais encostado, né, na parede e tal, e raramente ele anda no meio da sala. E aí é interessante é que à noite, quando ele está dormindo no sono, com atividade elétrica semelhante ao nosso sono REM, em vez de ter atividade de movimento dos olhos, não, ele tem o movimento, né, das vibrícias, sugerindo que para dependendo da espécie, você tem uma reativação da área sensorial, né, periférica, né, que é o animal mais usa durante a vigília. Ok? Tá, então vejamos, né, o que a gente viu até agora? A gente viu que os pacientes com encefalite letárgica, né, alguns ficavam com insônia crônica, outros ficavam, né, ou seja, com dificuldade de dormir, outros ficavam com dificuldade de ficar acordado, né, ficavam dormindo quase comatoso, e que isso, né, parecia, né, o von Economo mostrou na época, né, que lá nos anos 20, que você tinha, né, uma lesão no hipotálamo posterior. Quando era no hipotálamo posterior, o indivíduo ficava quase comatoso, ou seja, dormindo, com dificuldade de manter acordado, e quando era lesão no hipotálamo anterior, né, você ficava com insônia crônica. E aí ele propôs esse modelo do indutor do sono, a área anterior do hipotálamo, a área preótica e anterior do hipotálamo,
e a área posterior, a área indutora da vigília e a parte do mesencéfalo. Foi descoberto no eletrocefalograma, que mostrou que realmente quando você dorme a atividade cortical fica mais lenta. Depois, né, o Murize e mais o Magum mostraram que, na verdade, essa parte do mesencéfalo tem o que a gente chama de sistema ativador reticular ascendente, esses neurônios, né, que se projetam, e que é eles que promovem a dessincronização cortical. Quando eu leso esses neurônios, deixa de ter dessincronização cortical, o córtex fica com atividade, né, lenta, semelhante ao sono, e o animal fica como se fosse, né, igual o paciente lá de encefalite letárgica. Depois o Acerinsky mostra que, olha, não é bem assim, que à noite, ao longo do sono, realmente o indivíduo ele tem dessincronização durante a vigília, ele dorme, fica, né, sincronizado, né, as ondas lentas, mas fica aparecendo episódios ao longo da noite de dessincronização cortical, semelhante à vigília, e acompanha-se essa dessincronização cortical, movimento rápido dos olhos e atonia muscular, principalmente da musculatura antigravitária, né? Então, a gente tem no sono, ele não é um fenômeno mais homogêneo, ele é um fenômeno heterogêneo. Daí, a próxima